Boa noite, queridos amigos, sejam todos bem-vindos. Clara, boa noite, querida, seja bem-vinda. Babi, Patrícia, Ari, já chegou, Babi, que legal. Morgana, uma boa noite a todos. Estamos hoje numa live especial por dois motivos, né? Soraya, boa noite. Rosa, hoje é uma live especial por dois motivos. É a live de número 100 do Momentos com Jerônimo Mendonça. Estamos aqui. E o tema desta live, né? Um tema hiper, mega especial, né? Não precisa nem convidado especial. Convidado especial sou eu mesmo. Ana, boa noite. Mari, querida, seja bem-vinda. Carol. Eu vou mandar os aviõezinhos enquanto estão chegando aqui. Estão se cumprimentando. Vamos lá, né? Hoje é uma live especialíssima. Mari, manda um beijo para o Everton. João Carlos, boa noite, querido. Gente. A Ana, boa noite. Estava dizendo para vocês, né? Hoje é uma live duplamente especial, né? A live de número 100 do Momentos com Jerônimo Mendonça. Will, boa noite, querido. Seja bem-vindo. E a live com um tema hiper mega especial, com um convidado mais que especial, eu mesmo. Para falar desse tema, não precisava ninguém melhor do que eu. O Everton está mandando um beijo para todo mundo, né? O tema chamado A Paciência. Eu não sei por que esses temas caem comigo, eu não sei, não tem nada a ver. É igual você abrir o Evangelho no lar e cai sempre aquela mesma mensagem. Por que será que cai isso para mim, né? Cláudia, boa noite, querida, seja bem-vinda. Por que está caindo essa mensagem aqui do Evangelho no lar toda vez? Ah, tá viciado esse livro, né? Tá viciado. Boa desculpa. Aí você compra um livro novo, cai exatamente a mesma mensagem. Fala, não. Olá, Patrícia, Gabriel, sejam todos bem-vindos. Eu vou contar para vocês, viu? Não é fácil, não. E aí eu falo, quando você tem que falar sobre paciência, Flavinha, boa noite, querida. Aí eu falei, falar em paciência, Flavinha chegou, tá vendo? Quando você vai falar de paciência, parece que é aquele dia que você tem a paciência mais testada. Nossa, brincadeira, viu? Eu nunca vi tamanha sintonia. Mas vamos lá, né? Vamos lá. Pronto, já mandei os aviões, agora... né? Babi, nós já fizemos uma live sobre paciência, né? Você vê que se eu estou repetindo a live, vamos fixar o comentário aqui, né? E aí já viu, né? Já fiz uma live com a Babi sobre paciência. Peraí, não está dando. Agora acho que deu. E por incrível que pareça, achei que já tinha sido aprovado nesse quesito. Jacira está aí, eu não vi a Jacira chegar. Seja bem-vinda. Patrícia, para mim é complicado. Bem-vindo ao clube. Vamos montar um clube, né? Vamos montar um clube. Olha, sinceramente, hoje é o que eu falo, né? Quando você tem palestra na Casa Espírita, né? Você tem uma live para fazer, a gente está sempre, como que eu diria? Suzana, boa noite, seja bem-vinda. A gente está sempre sendo colocado à prova, né? E nada mais, nada menos, só para vocês terem uma noção, fora todos os desarranjos do dia, né? Que foi bem conturbado hoje. E eu fui fazer uma palestra numa casa espírita, um núcleo espírita pertencente ao centro que eu frequento. E o primeiro local que eu fui fazer palestra, que é a primeira vez que eu fiz palestra presencial, né, na verdade, palestra mesmo, numa casa espírita, foi nesse centro. Tá travado, Carlos? Será? Ô Carlos, boa noite, Carlos, seja bem-vindo. Tá travado? Depois vocês respondem. Ô Carlos, tenta entrar e sair, às vezes resolve. Então, e eu, né, no centro que já fiz palestras N vezes, eu estou acompanhando aqui pelo meu. E deu para falar boa noite e oração final foi bem curtinha, né? Foi sim, na verdade eu tive 15 a 20 minutos para fazer a palestra. Mas o que é mais interessante, eu falo para vocês.
O seu que estava travado, né, Carlos? O que mais interessante, olha, eu já fui N vezes nesse centro. E como abri um caminho diferente perto da minha casa, eu falei, eu vou tentar para o outro caminho que eu acho que é mais perto. E em vez de eu virar à direita, e olha que Araraquara não é uma cidade grande, né? Tipo São Paulo, você tinha que virar à direita, você virou à esquerda, meu filho, aí você pode esquecer, né? Pode esquecer. Onicinha, boa noite, seja bem-vinda. Bom, vai lá, né? Saí aqui com tempo suficiente e em vez de virar à direita, virei à esquerda e comecei a rodar. E rodei, mas cadê o centro? E cadê o centro? E não achava de jeito nenhum. Olha, gente, sinceramente, cheguei hoje faltando acho que 2 minutos para começar. 2 minutos ali. Olha, ainda bem que dá tempo, né? Que o dirigente fez a abertura, tudo mais, então você se harmoniza, né? Mas olha, que sufoco. Não, tem, mas até que eu fosse. Mas eu sabia mais ou menos onde eu estava, viu, Will? Eu sabia. É que eu pensei, né, de um jeito e o cérebro mandou ir para o outro lado, né? Se eu fosse colocar no Waze, eu ia perder mais tempo. Então eu falei, não, eu chego lá. Aí eu usei o sistema mais tradicional, antigo que você faz. Você pergunta para uma pessoa, onde é a rua tal? Falou, do outro lado. Eu falei, puxa. Aí caiu a ficha, como diz João Carlos, né? Mas, se o tema, né, e o hiper mega especial, né, nessa live número 100 do Momentos com Jerônimo Mendonça, está caindo novamente para nós, não é por acaso. E se vocês estão aí participando dessa live, também vocês não estão por acaso, né? Vocês não estão por acaso, né? Cada um, né? Fala assim, não era para mim, né? Não, é para todos nós. Principalmente para esse que vos fala, né? Então, vamos dar risada, né? Porque, como o Jerônimo fala, a gente tem que dar risada das nossas atrapalhadas e das nossas intemperanças, né? Carlos, eu vou te contar, viu? Hoje, olha, foi estranho demais, mas graças a Deus dei conta do recado e é diferente, falo para vocês, né, que principalmente Flavinha, Martielli, Babi, e o próprio Carlos, eu não sei se o João Carlos já fez palestra presencial. É diferente, a energia é uma outra energia, flui legal também, né? Que você interage. Aqui nós estamos interagindo, sem sombra de dúvida, isso eu acho fantástico. Nós estamos conversando, vocês estão falando, estão se cumprimentando, então fica uma bela. Estava testando minha paciência, sim, claro. E fica uma grande sala, né, de bate-papo que a gente está fazendo aqui. Mas na Casa Espírita, quando você vai fazer a palestra, a gente tem que fazer, né? E o que você falou na primeira live que você fez comigo, Carlos? Eu não lembro agora. Não lembro, depois você me fala aí, Carlos. Vamos ver. Então, aí a diferença de você fazer uma palestra presencial é que a energia é outra, né? Você está sentindo ali as pessoas de quando você faz uma palestra virtual, diferente aqui pelo Instagram, que a gente está interagindo, como eu estava dizendo. Mas quando você faz uma palestra virtual, você não está vendo os comentários, palestra propriamente dita, eu falo, né? E ali não, você sente a reação das pessoas, né? Mesmo que estando de máscara, você percebe o olhar, você percebe. E o grande, né? O grande trunfo nessa questão é você conseguir dar o recado em 15 minutos. Você errou o caminho também. É verdade, Carlos, eu lembrei disso. Lembrei sim. Agora eu lembrei, agora que você me clareou a memória, você errou o caminho. Tá certo. Faz parte, viu, Carlos? Tá vendo? Então, o que é gostoso também é que eu vou falar para vocês, né? Flavinha, Martielli, Babi, Carlos, o João. O João não, o João é já especialista, né? A Jacir está dizendo que o olho no olho é mais interativo. Eu iria fazer live com você, estava no interior, chegou a rodovia. É verdade, é verdade. Que você passa várias. É verdade, Carlos, eu entendi, lembrei sim, Carlos. Eu estava pensando que era da primeira vez que você fez, né? O João Carlos está dizendo que é o mesmo suador. Mas, João Carlos, a questão é a seguinte, né? O grande diferencial, eu não sou nenhum mestre em dar curso como que a gente estava falando, né? De oratória e escutatória, né? Então, não estou nenhum mestre nisso, não. Mas a grande questão é você estar fazendo a vinculação com o olhar. Então, você tem que olhar ora para um lado, ora para o outro, ora para o centro.
de uma forma ampla, né? Não pode ficar olhando, encarando uma pessoa ali, né? Tem gente que fala assim, ó, marca tal pessoa lá e fala para aquela pessoa. A pessoa vai ficar achando que a palestra é todinha para ela. Não, não pode fazer isso. A gente tem que dividir o olhar, né? Mexer um pouco com as mãos e também cuidado com o movimento de mãos, né? Senão você vira um ventilador, A gente tem que ter mexer as mãos é natural, né? Você não vai ficar lá que nem um robozinho, uma estátua falando. Mas interagir com o público, conversando, falando, trazendo histórias, trazendo uma história pequena para trazer a lembrança, né? Ficar muito mais marcante. Bom, chega de enrolação e vamos para o que nos chama, né? O dever nos chama. Então nós vamos ler de cabo a rabo, né? Sugestão da nossa querida Flavinha. Ah, Jacira, sentir a energia das pessoas, a emoção que provocamos com algumas palavras que foram intuídas. É isso aí. Vamos lá então. A paciência. Não mergulhes no rio agitado da inquietação. Tenha paciência e te salvarás do naufrágio infeliz. Maria, boa noite, seja bem-vinda. Não abandones o lar, ainda que ele te pareça um canteiro de espinhos a ferir-te a sensibilidade. Seja paciente e converterá os acúlios pontiagudos da ingratidão em benditas flores da imortal alegria. Não recrimines o teu esposo por ter se convertido em algoz dos teus mais belos sonhos. Com a bendita luz da paciência, convertê-lo-ás no irmão feliz de amanhã. Não condenes a tua companheira porque te pareça infeliz. Recorda-te que ela é a mãe dos teus filhos do coração. Exerce a paciência e fala-ás a irmã muito amada para a aventura imortal do mais além. Não condenes o filho ingrato ou rebelde, que te arranca lágrimas do coração sensível. Aplica a paciência um tanto mais e farás dele respeitável cidadão de amanhã. Seja qual for a tua dor, o teu problema, a tua dificuldade, arrima-te à paciência, para que a paciência em tudo é poder de Deus, sustentando o equilíbrio da vida. Bom, como o João Carlos falou, precisou trocar a camisa no final, né? A primeira live que ele fez. Agora você já está craque, né, João? Agora você já está craque de lives. Bom, o Jerônimo, parafraseando Emmanuel, muitas vezes nas palestras ele dizia assim, que a paciência é a ciência da paz. E também numa questão muito própria, né? A ciência da paz. Paz para quem? Para nós. Quando a gente consegue desenvolver a paciência, a gente consegue estar em paz. Sabemos que é muito difícil. Eu posso falar, né, de cátedra. Aliás, oi Marquinho, boa noite, seja bem-vindo. Aliás, eu acho que a gente precisa começar a mudar os tópicos das mensagens. Por exemplo, em vez de falar na paciência, vamos falar na pacificação, né? Lembrar desse lado também, né? Eu lembro que o Wilton uma vez fez um comentário nesse sentido. Em vez de você falar, por exemplo, do orgulho e do egoísmo, você vai falar da humildade, da caridade. Então, enaltecer as boas qualidades. Aqui, claro, está falando da paciência. Mas veja só, não mergulhes no rio agitado da inquietação. Tenha paciência e te salvarás do naufrágio infeliz. Bom, mergulhar no rio agitado da inquietação é 2 palitos para a gente já se desarmonizar. É alguém que chega agitado e você não consegue, né, ser filtro, você acaba sendo esponja, que muitas vezes acontece isso. Você tá tranquilo, você amanheceu tranquilo, sereno, fez a tua prece matinal, entrou em sintonia com a espiritualidade, aí chega alguém, ou você encontra com alguém no caminho, ou no teu trabalho, e aquela pessoa está agitada. Ela está como um dínamo, girando, né, com uma intensidade tamanha que vai emitir vibrações. E se a gente não usar o filtro da oração, né, se nós não usarmos o filtro da oração
e da prece, nós vamos ser o quê? Esponjas, vamos estar atraindo aquela agitação da outra pessoa. Fala da calma então, acho que o defeito traz mais efeito pra gente. É como falar uma notícia, né? Você vai quando falar uma notícia boa, ninguém presta atenção. Agora você fala uma coisa desastrosa, todo mundo vai prestar atenção, né? Quem matou, quem morreu, que aconteceu, né? Então, esse rio agitado da inquietação depende de cada um de nós. Aceitarmos essas energias que os outros trazem para nós ou não. Ou nos vacinarmos. Se a gente se protege, a gente não deixa aquela energia do outro. Ele vai chegar ali, mas nós, como eu sempre falo, nós vamos ter um halo de proteção fantástico à nossa volta. Nós vamos ter um halo de proteção incrível. Nem um canhão de laser atinge. Jorge, boa noite, seja bem-vindo. Porém, se a gente baixar a energia, baixar a vibração, esse halo de proteção se transforma numa bolha de sabão frágil. Qualquer pétala de uma rosa, por exemplo, de uma flor, vai estourar essa bolha de sabão. Então, não vamos entrar na agitação dos outros. Cuidado com as notícias que a gente fica vendo, sabe? A gente está certo, não podemos andar fazendo de conta que não está acontecendo nada no mundo, enfiar a cabeça na terra como um avestruz e o mundo explodindo lá fora e a gente achando que não está acontecendo nada. Não é assim. A gente tem que estar no mundo sem ser no mundo, como Jesus foi e nos ensinou. Nós não podemos ficar procurando notícias a todo momento. A gente precisa se informar, isso é importante, mas não deixar que aquelas energias da notícia, principalmente no campo da saúde, da política, esses campos tão conturbados, venham tirar a coisa mais preciosa que nós temos, que é a nossa paz. E eu costumo dizer, se custa a sua paz, então é caro demais. Você vai fazer alguma coisa, fica com aquilo te incomoda, te perturba, então eu vejo uma vez ao dia, olhe lá. Tá certo, Flavinha, tem que ser isso mesmo. Porque senão você começa a procurar saber como é que tá assim, como é que tá outro lugar, né? Dá uma passada rápida, vê, mas não deixa aquelas energias te atingir. Poxa, mas Aloysio, você está sendo insensível? Os nossos irmãos lá no Afeganistão, faça uma prece, faça uma oração. É o que a gente pode fazer. Orar pelos nossos irmãos? Sim, a gente pode. Então, tem notícia que a gente nem... A gente vê e fala... A Martielli mesmo fala assim, dependendo da notícia, ela nem quer saber. Ela falou, se acontecer alguma coisa de maus tratos animais, ela fala, nem leve para ela, porque ela se transforma, ela fica muito irada com situações desse tipo, né? A gente também, qualquer um, né? Qualquer pessoa. Graças a Deus que nós estamos nesse caminho de evolução, né? A gente não participa desses processos, né? Como falar assim, esses processos de brigas de galo, essas coisas assim, pelo amor de Deus, né? Trabalhar o silêncio diante das tribulações, acusações e injúrias nos dá maior tolerância, nos faz ter mais paciência. Flavinha, a gente saber ou não da notícia não vai adiantar nada. Tá vendo, Flavinha? A Jacira falou uma coisa aí que serve para mim e para você, ó. Tolerância e paciência. Mas eu vou chegar depois à conclusão para vocês. Quando eu fiz a live com a Babi, eu cheguei a uma conclusão importante, tá? Assim que nós terminarmos aqui, vou fazer o desfecho, vou passar para vocês também, que eu ainda não consegui implementar. Por isso que eu estou fazendo novamente uma live sobre paciência. Bom, agora ele vai falar numa situação que aconteceu com muita frequência nesse período de pandemia, tá? Não abandones o lar, ainda que te pareça um canteiro de espinhos a ferir-te a sensibilidade. Seja paciente e converterás os alcúlios pontiagudos da ingratidão em benditas flores da imortal alegria. Bom, nós vimos, né, nesse período de pandemia, porque as famílias ficaram mais próximas, quantas e quantas separações aconteceram. E não estamos aqui fazendo juízo de valor, de quem quer que seja. Porque realmente,
por mais que a gente possa conhecer uma pessoa, você fala assim, nossa, aquela pessoa é um doce de criatura, né? Seja homem, seja mulher, sei lá. Aí você fala, mas por que os dois se separaram? Parecia um casal tão perfeito. Vai conviver com a doce da criatura ou com o doce da criatura, né? Ali dentro que as pessoas se mostram, então é difícil realmente. Mas o Jerônimo coloca para nós com muita propriedade, é claro, a gente sabe que a doutrina espírita não condena o divórcio, ela não condena nada. Ela tem uma atitude muito acolhedora. Por quê? É preferível muitas vezes uma separação do que irem às vias de fato ou cometerem até atrocidades que a gente vê por aí, infelizmente, né? Quantas e quantas mortes acontecem diuturnamente nesse sentido. Mas, havendo possibilidade, qual que é a recomendação de Jesus? Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho. Enquanto estás com ele a caminho. Então, será que aquele ente querido que está com você, convivendo sobre o mesmo teto, não é um teu adversário de vidas passadas? Que eventualmente não é, muito certamente está ali para um reajuste de contas? Então, se possível, né, suporta um pouco mais. Eu lembro até daquela frase muito marcante do Chico, né, a mulher que chegava para o Chico, reclamava do marido, né, e o Chico, tolera, irmã, tolera ele, tenha um pouco mais de paciência. E foi passando, né? Cada vez que ela vinha reclamar, o Chico com a mesma boa vontade, minha irmã, tenha tolerância para com ele, né? Tranquilo, né? Vai devagar, tudo certo, né? Aí, um dia a mulher chegou toda eufórica lá, né? Toda eufórica para o Chico. Chico, cumpri a minha missão, tolerei meu marido e hoje ele partiu para o mundo espiritual. Pronto, eu cumpri a minha missão. Aí o Chico muito calmamente fala, então, né, irmã, até agora você cumpriu uma parte dela, porque você apenas e tão somente tolerou, mas você vai voltar com ele numa outra encarnação para aprender a amá-lo. Então, gente, vamos tentar, né, acertar as nossas pendências enquanto estamos a caminho, né? Com a missão de iluminar mentes, a doutrina orienta e deixa a cargo do livre-arbítrio. Exatamente, João Carlos, exatamente. É preferível, né? Depois que o Carlos falou, fora que depois, se o indivíduo desencarnar, pode ser um algoz, melhor resolver aqui enquanto tem tempo. É verdade. Não, isso acontece com muita frequência, né? A gente sabe que, pelos relatos das reuniões mediúnicas, realmente surgem situações ali que são terríveis, né? O João Carlos sempre traz também alguns esclarecimentos de algumas obras de André Luiz, quando ele faz relatos, né, com muita propriedade, de situações, né, de perseguições, né, de pessoas que conviviam no mesmo teto. Nossa, tem N situações. Então é melhor, né, vamos resolver enquanto tem tempo, né? E ele vai fazer agora duas situações em relação, ele tinha falado do lar, agora vai falar em relação ao esposo, né? Aí aquelas mulheres que tem que aguentar aquele marido, né? Fala assim, ó. Não recrimines o teu esposo por ter se convertido em algoz dos teus mais belos sonhos. Com a bendita luz da paciência, convertê-lo-ás no irmão feliz de amanhã. Bom, realmente, né? O Carlos tinha colocado o algoz exatamente, né? Bom, gente, a gente quer, né, colocar os pingos nos is nessa questão. Por quê? A mulher não vai ficar também numa situação de, né, ficar tolerando ser agredida, ser ofendida, tudo mais. Acho que para tudo tem limites, né? Ninguém está falando aí para você virar um saco de pancada, não é isso. Não é nesse sentido que o Jerônimo está colocando. Ele está colocando dentro de uma esfera de uma normalidade, tá? E eu já comentei com vocês, logo que eu me formei, a gente trabalhava no departamento de assistência judiciária, né? E atendíamos pessoas extremamente pobres, que não tinham condição sequer de pagar um advogado, né? E por conta disso a gente atendia, e nós fazíamos o atendimento, a triagem e tudo mais. Por incrível que pareça, a mulher, né, nessa classe mais pobre, ela aceitava de tudo. Que o marido podia até ter uma outra pessoa,
que ele até bebesse e tudo mais, mas o que ela não aceitava de forma alguma é que ele chegasse em casa e batesse nela e nos filhos. Então isso era a gota d'água. Realmente não dá, né? Não é por aí, né? Não é por aí, não é. Ninguém. O Jerônimo certamente não está dizendo aqui para as mulheres transformarem em sacos de pancada de um algoz, né? Para tudo tem um certo limite. Está dentro de uma normalidade, de um relacionamento, dentro de uma questão de normalidade, quando às vezes surge alguma discussão, alguma situação mais própria, né? O João Carlos está dizendo: nas reuniões se manifestam espíritos que estão há séculos nas malhas da vingança. Olá, Ana Maria, boa noite, seja bem-vinda. E no outro lado, né? Não condenes a tua companheira porque te pareça infeliz. Recorda-te que ela é a mãe dos teus filhos do coração. Exerce a paciência e fala-ás à irmã muito amada para a ventura imortal do mais além. Às vezes, né, num relacionamento, a mulher, né, às vezes passa por uma questão muito mais que os homens, isso não sei se estatisticamente falando, por uma questão de uma depressão. Então, a Flavinha está dizendo que a mulher tem que estudar, trabalhar e ser independente. Sem sombra de dúvida, Flavinha. Sem sombra de dúvida. Eu acho que está certo mesmo. Todos, né, temos os mesmos direitos, os mesmos deveres, as mesmas obrigações. Eu acho que é por aí mesmo. Não tem que só o homem trabalhar, não podendo, né? Claro que a gente não está... Cada caso é o caso, depende da situação, às vezes uma situação mais particular, mas tendo a possibilidade é importante sim. Tendo a possibilidade é importante. E eu estava dizendo que às vezes a mulher passa por uma depressão, então ela entra naquele período em que parece, né, uma pessoa infeliz. Você tem que fazer o quê? Você está convivendo, você tem que tentar ajudar, você fazer a sua parte, né? Porque você não vai se relacionar com uma pessoa apenas então somente na alegria, né? Tem a alegria e tem as tristezas. E a gente costuma dizer, né, que se a gente analisar os prós e contras numa relação, você pode dizer que tem muitos contras, mas também tem muitos prós. Tem o lado positivo e tem o lado negativo. Basta a gente tentar minimizar os efeitos negativos do relacionamento, né? E aí ele vai partir para o lado do filho, né? Não condenes o filho ingrato ou rebelde que te arranca lágrimas do coração sensível. Aplica a paciência um tanto mais e farás dele respeitável cidadão do amanhã. Bom, quem tem filho sabe mais ou menos como que funciona, né? Umas definições. Filho é como uma partida de videogame. A cada fase aumentam as dificuldades. Já falei para a Flavinha, ela falou, oh meu Deus. Quando um filho nasce, a alegria entra por uma porta e a tranquilidade sai pela outra, né? Então é mais ou menos essas frases de efeito que a gente costuma dizer. Filho não vem com manual de instrução. Assim como nós, na condição de pais, também não fomos devidamente forjados para exercer a função de pais ou de mães. Muito difícil, muito difícil. Ah, mas você já tem 2, 3 filhos, que seja. Cada filho é um filho. Você pode dar a mesma educação, igualzinho. Cada um é uma individualidade. Então, vamos pensar, a mesma forma que você colocou aquele bolo para assar, vai sair diferente. Então não funciona. Não funciona. Graças a Deus que não funciona, né? Linda Mi, boa noite, seja bem-vinda. Graças a Deus que não funciona. Por quê? São espíritos diferentes, independentes. Ainda que fossem gêmeos, nós já até comentamos isso, né? Ainda que fossem gêmeos, eles têm a essência própria. E a grande questão, né, que a gente tem que saber é o seguinte, que os nossos filhos, né, primeiro que não são nossos, né, aliás, a Dora Marcondes, do Café com o Evangelho, está lançando o livro, né, Todo Filho é Adotivo, e com muita propriedade o título, por sinal, né, porque mesmo os filhos tidos como adotivos nesta encarnação, em comparação também com os filhos, né, os filhos naturais, vamos dizer assim, todos eles são adotivos, né? São todos empréstimos que Deus nos concedeu para que a gente possa encaminhá-los. Nós temos uma responsabilidade muito grande como pais, né? Olha lá o Carlos.
eu vejo muito em casa. Os dois são muito parecidos em muitas coisas, bastante diferentes em outras. E vai ver que conforme vão crescendo, Carlos, vai cada um tendo uma autonomia própria, a essência vai ser a mesma, claro, né? Vieram de vocês, dentro de uma família, dentro de uma educação, isso é importante, né? Mas, com o passar do tempo, cada um vai seguindo a sua jornada. E conforme vão crescendo, né? Quando chega na adolescência, aí que os hormônios se mexem. Então vem aquela situação que a gente, na condição de pais, esquece que a gente já foi muito rebelde, que a gente foi assim muito brigão, né? Reclamão de muita coisa, né? Alessandra, boa noite, seja bem-vinda. Então, lembrarmos disso também, que nós já erramos, aprontamos muito, no bom sentido, claro. Então a gente tem que ter para os nossos filhos o mesmo amor. Não podemos, porque eles de repente estão diferentes, você ter uma atitude diferente. Essa fase da adolescência é natural ter uma certa rebeldia, ter um lado meio assim, diferente, de ser, de agir, de pensar. Aí que entra cada vez mais, né, a presença do pai e da mãe. Do pai e da mãe. Maravilhosos e trabalhosos empréstimos que o verdadeiro lucro é o nosso crescimento como pessoa, como espírito. Bom, muito bem mesmo. Exatamente, Jacira. E nessa questão, lembrarmos, né, que nós temos a responsabilidade de dar aos nossos filhos a educação religiosa, juntamente com a educação do mundo. Não tem essa de você falar assim, não, quando ele tiver 18 anos, ele escolhe a religião que ele quiser. Claro. Mas se ele não tiver uma para seguir, se ele não tiver uma base, licença um pouquinho. Se ele não tiver uma referência, qual religião ele vai seguir? Nenhuma. Jacira, sempre lembro de mim, da minha rebeldia e compreendo melhor eles. Mais ou menos assim, né? Mais ou menos assim. E essa rebeldia não significa uma ingratidão. Não significa uma ingratidão. Com certeza, os nossos filhos nos amam muito. E é uma forma da gente aprender a amá-los com esse novo processo que eles estão passando. Esse novo processo que eles estão passando. E ele vai concluir dizendo assim: seja qual for a tua dor, o teu problema e a tua dificuldade, arrima-te à paciência, porque a paciência em tudo é o poder de Deus sustentando o equilíbrio da vida. Olha, tem um ditado que fala assim, né? Seja paciente no trânsito para não ser paciente no hospital. Tá? Nós temos que, se você analisar, né, a própria palavra paciente, né, na condição daquela pessoa que está precisando do atendimento médico ou um procedimento cirúrgico que seja, ele tem que ter naquele momento muito, muito mais paciência, porque se ele se revoltar por estar naquela situação, o problema fica pior. O problema fica pior. Então ele está colocando de uma maneira muito clara para nós, seja qual for a tua dor, o teu problema e a tua dificuldade, arrima-te à paciência. Se nós não tivermos paciência, vai ficar mais difícil de passar por aquilo. Imagina você estar na fila de um banco, por exemplo, numa fila qualquer, vamos supor, na fila para tomar vacina. E aí tem um monte de gente. Todo mundo queria ser o primeiro da fila, não queria? Para ser o primeiro da fila tinha que chegar mais cedo. Claro, né? Então, se a gente quer, por exemplo, não adianta a gente reclamar do trânsito que o sinal fechou, etc e tal. Saia 15 minutos mais cedo. Tenha paciência, porque se a gente ficar irritado no trânsito, não vai adiantar nada. Eu ficar nervoso, ficar irritado, ficar impaciente no trânsito, não vai adiantar, não vai sair dali. O carro não vai se transformar no helicóptero e sair voando, né, pela cidade e te transportando. Então a gente tem que esperar, tá daquele jeito? Relaxa. Aproveita, né? Põe uma música, põe uma palestra para ficar ouvindo. O Carlos mesmo falou que ele fazia isso quando ele trabalhava. Ele colocava as palestras, acho que do Jerônimo, alguma coisa assim, ou palestra espírita, enquanto ele ia para o trabalho, ficava ouvindo.
Não, o trânsito demorou. Estou ouvindo palestra, estou me instruindo aqui. Então é importante lembrarmos disso, né? E lembrando que Deus está sempre ao nosso lado, que Ele fala para nós. Porque a paciência em tudo é poder de Deus sustentando o equilíbrio da vida. Aí eu lembrei, né? Fiz até a postagem, que acho que a Ana que tinha mandado, aí eu copiei. E é uma postagem do chá da paciência, né? O chá da paciência se assemelha, como nós podemos dizer, à água da paciência. A água da paciência, né? Quem viu o filme Nosso Lar, é mais ou menos assim, né? Quando você está... Se for aceitar o coitadinho, já desenvolveu um tumor. Imagina nós reclamando das enfermidades. João Carlos, tá vendo só, né? A gente tem que parar de reclamar. E nesse processo, perdi a história. Fui ler o comentário de João Carlos, perdi a história. Agora, deixa eu lembrar agora. Perdi o fio da meada. E agora, gente? Não tem como voltar para lembrar. Lembrei. Da água da paciência. Então, qual que é a recomendação para nós? Quando a gente está muito irritado, e é interessante que quando a gente está irritado, a gente não fala calmamente. É do Nosso Lar, obrigado, João Carlos. A gente não fala calmamente, a gente fala já de uma forma meio... O tom mais alto, a entonação mais alta, né? E aí, a pessoa está com um problema, o que ele fala assim? Olha, tome essa água aqui, mas, né, não engula, ponha só na boca. E você só vai engolir essa água depois, quando você estiver calmo, tranquilo e sereno. Quando você estiver calmo, tranquilo e sereno, você pode engolir água. Mas se você percebe que está irritado, começou a vir a irritação de novo, toma novamente a água. É mais ou menos assim que funciona. Agora deixa eu colocar para vocês qual a conclusão que eu tive quando eu fiz a live com a Babi, com esse tema, a paciência. Depois de muito estudar sobre a situação da paciência, eu fiquei pensando bastante sobre isso. Vou falar para vocês da situação da live com a Babi e depois eu vou falar dessa outra reflexão. Martiele, boa noite, seja bem-vinda. Nós fizemos uma live, eu e a Babi, e o tema era paciência. Aí, chegou num determinado momento, depois do estudo, eu cheguei à seguinte conclusão, que essa situação da paciência a gente tem que resolver de uma outra forma. Qual que é o antídoto para a gente combater a impaciência? É a gratidão. Poxa, parece coisa tão estranha. Como a gratidão? Por quê? Vejam para vocês. Em vez de eu reclamar de determinadas pessoas da minha vida, de determinadas situações que estão acontecendo na minha vida, que me tiram a paz, que fazem perder a paciência, como a gente costuma dizer, que ninguém perde o que não tem, como é que você pode perder a paciência se você não tem? Então, qual que é a recomendação? A gratidão. Ser grato por aquela situação, por aquela pessoa que está na tua vida. E quando a gente começa a agradecer por termos esta pessoa na nossa vida, que é o nosso teste, que é o nosso cadinho ali para a gente purificar, muda a referência. E eu falo para vocês, eu estou repetindo isso porque eu ainda não consegui implementar. E já faz tempo que eu fiz essa live com a Babi. Sabe aquele negócio, você aprende, né, a lição, mas você não coloca em prática. Tá, é esse daqui, o caminho então para eu vencer a impaciência, para eu não me irritar, tudo mais, é desenvolver a gratidão por aquela pessoa, desenvolver a gratidão por aquela situação, em vez de estar impaciente, estar reclamando daquilo tudo. É mais ou menos assim que funciona. Isso veio para mim de uma forma muito intuitiva. E agora quando estamos fazendo essa live, veio uma outra intuição também muito particular, que eu recomendo a cada um de vocês que estão no nosso time aí. É o seguinte, não vamos falar das coisas negativas. Vamos começar a falar das coisas positivas, aquilo que eu já joguei um pouco lá para cima, que até a Flavinha falou. Então vamos falar das coisas positivas. Em vez de dizer que nós não temos paciência,
Vamos procurar falar da paz, procurar falar da alegria, vamos procurar falar da felicidade, sabe? Eu acredito que se a gente conseguir implementar esses dois preceitos da gratidão em relação às pessoas que estão à nossa volta e que nos fazem perder a paciência, que na verdade não é que elas nos fazem perder a paciência, nós permitimos que o comportamento dos outros nos tirem a paciência, façamos perder a paciência. Entende a relação? Então, o outro me fez perder a paciência. Não, eu permiti que a atitude do outro interferisse no meu modo de ser, no meu modo de agir, na minha paz de espírito. A minha paz interior, que ela é fundamental para o meu reequilíbrio físico, orgânico, mental. Então, se não tem preço, como eu sempre falo, se custa a sua paz, então é caro demais. Se aquilo vai te tirar o sono, se aquilo vai te incomodar, vai te deixar irritado, não vale a pena. João Carlos, só falar de problemas quando se for para apresentar a solução. Ótimo, João Carlos. Então, lembrarmos desse sentimento, de aplicarmos a gratidão, em vez de reclamarmos daquela pessoa. Quando o Morgan Freeman, como ele falou, né? Quando você pede paciência, Deus te dá a paciência ou te dá a oportunidade de você desenvolver a paciência. Então, essas pessoas que vêm nas nossas vidas para testar-nos, para colocar em prova se adquirimos já o legado da paciência e de outros, né? Que tais, né? A gente está falando da paciência, que é o tema da noite e é um tema mais oportuno. Mas tem tantos outros. Mas a gente começar a desenvolver sentimento de gratidão pelas pessoas, né? Gratidão pela situação, gratidão pela oportunidade de crescimento que aquela pessoa está te dando. Como é importante ser grato, mas procurar ser grato de verdade, não da boca para fora, tá? O Aloysio falou então que tem que ser grato. Muito obrigado por você ficar pisando no meu pé. Muito obrigado por você ficar me azucrinando logo cedo, né? Se eu estou sendo atingido, se eu estou me incomodando, o problema está comigo, não com o outro. É como eu reajo, né? Não é a ação, é a minha reação em face do problema. Então, vamos procurar trabalhar esse sentimento de gratidão, tá? Martelli, por acaso, né? Você postou um Reels sobre isso, né? Você vê como flui. Aí você percebe que a gente não está sozinho, viu? A gente está sempre irmanados numa equipe espiritual nossa, de todos nós juntos aí. Isso é muito importante. E outra coisa que eu falo, que essa foi na lição de hoje. Essa da gratidão veio da lição que eu fiz da live com a Babi. Mas essa outra veio de agora. Assim, a gente procurar enaltecer dentro de nós as coisas positivas que nós já conquistamos. Sabe? Não por ostentação, não por aparecer, não para ficar falando aos quatro ventos. Eu já sou assim, eu já me transformei. Não, isso é para a gente mesmo. Porque quando a gente vai falando das coisas positivas que nós adquirimos, isso enaltece o nosso interior. Então não tem que ficar propagando, né? Não tem que ficar propagando aos quatro ventos essa situação. Mas interiorizar e sentir aquilo realmente. Em vez de eu ficar, né, me criticando, falando para vocês que esse é um dos maiores, né, um deles, né, é a falta de paciência, vou começar a falar de algumas coisas. Vamos falar da paz, vamos falar da alegria, vamos falar da felicidade, que é muito importante. A Clara está dizendo, saber lidar com as nossas emoções. João Carlos, não deixar a ave fazer ninho. As emoções, né, Clara, aquilo que eu falo daquela questão que a gente analisa do pensamento, que eu analisava em 3 partes, agora eu incluía as emoções também. Porque vem o pensamento, vem a emoção, que aquele pensamento te provoca, a fala e a ação, né? Então, trabalhar as emoções é muito importante. Você saber ressignificar situações, ressignificar ocasiões, pessoas. Aqui, às vezes a pessoa fala alguma coisa que te desequilibra.
Mas você não pode deixar que aquilo é da pessoa, não é teu. Então não permita que as situações particulares de cada um venham tirar aquilo que é mais importante para nós, que é a nossa paz de espírito. Isso não tem preço. O maior tesouro que nós podemos conquistar, além do conhecimento, do amor ao próximo, tudo mais, é a paz de espírito. Regina, boa noite, seja bem-vinda. A paz de espírito é fundamental. Você põe a cabeça no travesseiro, você tem o sono dos justos. Você não fica preocupado, você está em paz. E quando a gente está em paz, a gente pode partir para o plano espiritual rapidinho, sem problema nenhum. A gente não vai ter nenhuma pendência aqui que nos prende. Então a gente tem que começar a se libertar. Se libertar e não ficar preso a situações enraizadas dessa vida, né? Jacira, quando algo me provoca, quer me tirar do equilíbrio. Eu trabalho o silêncio para não sair do padrão vibratório com muitos sacrifícios consegui. Que bom, Jacira, que bom. A gente tem que falar assim, né? Tem aquela música, conte até 10, se precisar, conte outra vez, né? A gente pode não dar a resposta, não deixar a situação, porque às vezes, aquilo que eu falo, às vezes você não deu uma resposta para a pessoa, mas aquilo ficou aqui entalado, aqui, você está doido para falar. Então, o problema não é isso, não é você não falar e trazer um problema maior para você. É você compreender que aquilo que a pessoa está falando não te pertence. Você é muito maior, muito melhor do que aquilo que estão falando a teu respeito. Então é importante a gente trabalhar esse lado também. Então vamos lembrar, como antídoto para falta de paciência, qual que é? Primeiro, a gratidão pelas pessoas, situações que nos acontecem. Não reclamarmos, né? Agradecer. Quando a gente agradece, a graça desce. Estava falando ontem. E a outra situação, em vez de falarmos para nós mesmos, tá? Dos nossos defeitos, vamos falar para nós mesmos aquilo tudo que a gente já conquistou. Quantas conquistas já fizemos, né? A Jacira dizia que antes ela lutava, hoje já silencia. Luciene, boa noite, seja bem-vinda. Mas conte outra vez, mas pense outra vez, né? Verdade, pensa, né, antes de falar, né? Então é isso, né? Eu falo que é um exercício diário que nós temos que desenvolver para vencer, domar as más inclinações. Onde está? Conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Então, nesse exercício, a gente tem que analisar os prós e contras. Quais situações eu consegui vencer naquele dia? Quais situações eu ainda estou patinando? Viviane, boa noite, seja bem-vinda. Qual situação que eu fico patinando ainda? E tentar a cada dia modificar. Lembrarmos também disso que eu falo para vocês. Naqueles dias que nós temos um compromisso espiritual, são os dias que mais não somos colocados à prova. Principalmente quando você tem uma palestra presencial, como eu estava dizendo para vocês, que eu cheguei praticamente faltando 2 minutos para a palestra. Né? Então, e a recomendação é que você chega 15 minutos antes para você chegar, se harmonizar, mas são fatos que acontecem. A gente tem que estar preparado. Então, espero que nós tenhamos condição de não precisarmos repetir a lição. Espero que essa lição agora já esteja aprendida e praticada. Porque, como diz a música Sol de Primavera do Beto Guedes, a lição sabemos de cor, só nos resta aprender, ou seja, só nos resta colocar em prática. Então já sabemos qual o antídoto para vencer a impaciência. Desenvolvermos a gratidão pelas pessoas e situações que estão em nossas vidas e não estão por acaso. Essas pessoas não estão por acaso, não caíram de paraquedas para te tirar a paz, para te azucrinar, não, vem ali por uma questão muito particular e específica. Não é por acaso não, está ali por uma razão. Tá? Não existe acaso nessas questões. E a outra situação, além de ressignificar, modificar a forma de encarar esses problemas. Fazendo isso, com certeza,
nós vamos conseguir sair daqui um pouquinho melhor. Já fui muito impaciente, só sofria. Daí hoje procurar ser tolerante e manter a paz em mim e com os outros. Aí paciência, eu acredito assim, né? Vamos supor, deixa eu tentar colocar. Quando você adquire a paciência, você parte para outro nível que é a tolerância. Você tolerar uma situação não significa necessariamente que você aceita a situação do jeito que ela é, mas ela te deixa numa situação mais tranquila. Olha, eu vou tolerar, não concordo com isso, mas eu tolero. É uma situação mais ou menos assim. Só que eu não vou deixar aquela situação me incomodar, tirar a minha paz. Adriana, boa noite, seja bem-vinda. Então, foram essas as considerações. Eu espero que a gente consiga, de agora em diante, colocar em prática isso que eu estou falando, principalmente para mim, né? Principalmente para mim. O Ari está falando do Facebook, não entendi, mas está falando com a Jacira. Bom, vamos lá. Então, a lição de hoje foi essa. E na segunda-feira, ele vai dizer para nós uma mensagem intitulada Você Pode. Cada um de nós, então, podemos fazer alguma coisa. E quando a gente sai um pouco do nosso mundo particular, né? As nossas dores diminuem, a gente para de se preocupar muito com as coisas que nos dizem respeito e vamos olhar um pouquinho para o nosso próximo. Agradeço de coração a cada um de vocês e agora nós vamos fazer as nossas preces, lembrando que amanhã, às 9 da manhã, sai mais um áudio do livro E para o Resto da Vida, de Wallace Leal Valentim Rodrigues, pelo meu canal do YouTube às 9, e eu acabo postando sempre hoje, talvez à noite, alguma coisa assim, né? Acabo postando um pouco mais à noite ou amanhã cedo. Então já estamos na lição de número 18. A próxima semana é metade do livro, são 38. E o João Carlos quer saber do Samuel, Adriano, depois você fala. E esse livro ele é muito bom para crianças de 8 a 88 anos. E para o Resto da Vida, de Wallace Leal Valentim Rodrigues. E no domingo, às 9 da manhã, sai mais um áudio, só pelo canal do YouTube, tá? Daquele projeto que feito pela Web Rádio Fraternidade, sobre Jerônimo Mendonça. Então, a cirurgia do Samuel está marcado para segunda-feira. Vamos continuar orando por ele, viu, Adriana? Temos sempre feito oração para ele e vamos continuar como sempre. Então agora nós vamos fazer nossas preces e eu convido aqueles que se sentirem confortáveis, colocar um copo com água para fluidificar. E nós vamos ouvir a melodia da Ave Maria, que sempre nos eleva, não é mesmo? Déia, boa noite, nós vamos fazer a nossa prece agora. Se puder, esteja conosco. E assim, queridos amigos, aqueles que se assim sentirem confortáveis, vamos fechar os nossos olhos, tomarmos uma inspiração profunda, soltando lentamente o ar. Vamos relaxando os nossos ombros, relaxando o nosso corpo, relaxando a nossa mente, nos harmonizando com essa melodia que envolve a cada um de nós. E pelas energias desta melodia, vamos nos transportar às esferas de luzes, ao lado do nosso Mestre Jesus, que de braços abertos está nos esperando e nós correndo até Ele como crianças, ávidas do seu carinho, do seu afeto. Corremos aos seus braços e Ele nos conforta neste momento.
e nos braços do nosso Mestre Jesus. Nós vamos dizer a Ele: Mestre, abençoe a cada um de nós que está aqui neste momento, abençoe a cada irmão que já passou por esta live ou que vai assistir depois. Abençoe os nossos lares, os nossos familiares, os nossos entes queridos, aquelas pessoas que estamos pensando neste momento, Mestre. Ampare, proteja, abençoe, dê tranquilidade, paz de espírito, saúde do corpo e da alma. Queremos rogar pelo nosso lar, pelos nossos familiares, por aquelas pessoas que nos pediram preces, que estão passando por momentos difíceis. Em especial, dizemos pelo nosso querida Cláudia Aparecida Trupel, José Henrique Aguiar, o nosso querido Samuel Alves dos Santos, que vai passar por um procedimento cirúrgico na próxima segunda-feira, a Luísa Marques, Ivana Atílio Sanches, Júlia Petian, Paulo César Gonçalves Perpétua, Marlene Vicente Atílio, Antônio Correia Lula, Paulo César Faria e tantos outros irmãos que estão em nossos pensamentos neste momento, rogando que as bênçãos da espiritualidade amiga possam ampará-los, protegê-los e abençoá-los, restituindo a paz, saúde e as alegrias espirituais. Queremos pedir, Mestre, pelos velhinhos nos asilos, pelos órfãos, pelos nossos irmãos presidiários, pelos andarilhos, pelos sem-teto, pelos irmãos perdidos nos vícios, nas drogas, no alcoolismo. Enfim, Mestre, onde houver uma dor, onde houver uma lágrima, que a sua mão amiga ampare esses corações. Rogando ainda a equipe médica e espiritual na pessoa do Dr. Bezerra de Menezes, a fluidificação dessas águas, que elas recebam remédio lenitivo de acordo com a necessidade de cada um de nós. Agradecidos que somos pela oportunidade desta reunião, agradecido a Jerônimo Mendonça, que gentilmente nos permitiu que as suas mensagens de paz pudessem auxiliar na nossa reflexão da noite. Rogamos ainda a Jesus que nos proteja e abençoe a todos, dizendo a prece que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações, livra-nos de todos os males, pois Teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Eu agradeço uma vez mais a cada um de vocês pela presença, pelo carinho, pelo companheirismo de todas essas noites. Desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas a amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo no coração de cada um de vocês e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, gente. Gratidão.